queria que você notasse aqui comigo que a gente está vivendo mais uma vez um tempo difícil, né? Está chovendo bastante, as regiões que normalmente têm essa dificuldade, que contam ali com são próximas dos rios, a gente tem visto sofrer bastante, né? É o caso aqui dos nossos irmãos de Atalaia, né? Eu tive conversando com o pastor Helder Brás, que é de lá. Algumas famílias da igreja tiveram as casas atingidas, e como é triste a gente ver essa situação ocorrendo de novo, né? Eu estou chamando a atenção para isso porque nesses momentos a gente vê como é importante a gente contar com a ajuda das pessoas. Quando a gente perde parte dos nossos suprimentos, ou quando de repente a gente vê que a nossa casa está sendo invadida, ou a gente perde bens materiais, a gente percebe que a gente tem coisas que estão para além da nossa capacidade. Quem perdeu todos os bens, muito dificilmente vai conseguir repô-los do dia para a noite. E a gente percebe que nós não somos ilhas, nós não somos pessoas isoladas uns dos outros. A igreja é importantíssima nesse momento, é importantíssima porque ela é a comunidade dos irmãos que rapidamente supre essas necessidades, não apenas físicas, mas espirituais, porque nós sabemos como é duro você perder aquelas coisas que você lutou a vida toda, passou, guerreou, né? É muito difícil fazer isso. Pois bem, meus irmãos, eu estava durante essa semana meditando e justamente um texto sobre isso caiu na minha devocional, apareceu para mim. Eu queria que você abrisse, portanto, no texto de Romanos, capítulo 15 e versículo 30. Romanos, capítulo 15, o finalzinho da carta aos Romanos, o versículo 30, vai ser mais uma meditação, uma devocional para a gente levar o coração ao Senhor Jesus. Veja como também aqui em Romanos o apóstolo Paulo está passando por momentos de dificuldade. Romanos, capítulo 15 e versículo 30. Romanos 15, versículo 30. Vou fazer a leitura do texto. Ele diz: Irmãos, peço-lhes em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Só até aqui. Vamos orar mais uma vez hoje de manhã. Eu repito o que a Alicia pediu, né? Ore mais uma vez você, coloque sua vida diante do Senhor. A gente acredita no controle e no cuidado de Deus sobre todas as coisas. As coisas que parecem ser acaso, na verdade, elas contribuem para o nosso bem. Deus dirige e governa a nossa vida de maneira que nenhum de nós pode compreender de fato, de maneira lógica, de maneira certeira o que Ele está fazendo, mas nós podemos dizer que Ele faz aquilo que lhe apraz, que é a vontade do Senhor. Então ore nessa manhã, dizendo: Senhor, nós estamos aqui diante da Tua palavra, o Senhor prometeu falar através da Tua palavra, e nós queremos sair daqui edificados, queremos sair daqui impactados pela Tua palavra. Diga isso ao seu próprio coração. Que o Senhor tenha misericórdia do pregador, que o Senhor tenha misericórdia da minha vida, que o Espírito Santo de Deus fale ao nosso coração, de maneira que haja nessa manhã um encontro verdadeiro da nossa alma com o Senhor Jesus. Eu me uno aos meus irmãos, Senhor, peço mais uma vez a Tua misericórdia sobre nós. Foi da Tua vontade que cada um de nós saíssemos das nossas casas, estivéssemos aqui nessa manhã. E nós dedicamos essa manhã a Ti, Senhor. Tu és Deus, Tu és o nosso Pai amado, Tu és em quem nós temos colocado a nossa confiança. Ó Deus, nós estamos olhando para esse texto agora de manhã. Foi do Teu agrado, Senhor, foi da Tua vontade
oportunizar esse momento. E nós não queremos sair daqui sem que sejamos estremecidos nas nossas bases, nas nossas estruturas, a confiar, a voltar os nossos olhos, a colocar a nossa esperança, a nossa fé, mais uma vez no Senhor Jesus. A olhar a vida como temos vivido hoje, da perspectiva do Espírito Santo. De que Deus tem controle sobre todas as coisas e coloca cada desafio para nos fazer crescer para a glória do Senhor. Que o Senhor fale profundamente as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, a carta de Romanos é uma carta muito rica. É talvez a carta mais cheia de doutrinas, de verdades, de beleza do Novo Testamento. É uma carta profundíssima que demandaria muito mais do que 5 minutos para explicar. Né? Mas aqui no finalzinho do capítulo 15, o apóstolo Paulo, depois que fala da grandeza de Deus, na beleza do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, mostrando como a gente recebe uma nova natureza pelo ato justificador de Jesus Cristo na cruz. Ele nos declarou santos, Ele nos declarou filhos de Deus, não pelo que a gente faz, não pelo que a gente consegue sentir, não pela nossa própria justiça, mas pela justiça de Jesus. Então, em Romanos, a gente vê que o Evangelho é o poder de Deus, porque não depende do poder do ser humano. Não depende de mim e de você. Aqui no final do capítulo 15, ele está fazendo algumas comunicações. A gente vê, por exemplo, que os avisos, né, é bíblico fazer avisos no culto, viu, meu irmão? É bíblico. Se você for no capítulo 16, você vê Paulo mandando abraço para os seus colegas, vários nomes. Então, até base bíblica para o aviso a gente tem. Mas aqui na altura do capítulo 15, meus irmãos, no texto que vem antes do versículo 30, o apóstolo Paulo está fazendo ali está rememorando o trabalho dele durante as suas viagens e está compartilhando com aqueles irmãos os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que ele quer fazer. Então, ele começa a compartilhar com seus companheiros, com os irmãos ali da igreja de Roma, o seu planejamento de viagem. Ele começa dizendo que tem muito desejo de ir numa região longe, distante naquela época de Roma, que era a Espanha. Hoje nós conhecemos o país Espanha, mas a Espanha era uma localidade bastante afastada ali do mundo judeu, da realidade dos cristãos ali. Havia, além da distância de quilômetros, uma distância cultural. O apóstolo Paulo tem desejo de cumprir a grande comissão e chegar a essas terras afastadas. Mas, quando ele começa a contar esse desejo, e por isso, indo para a Espanha, ele teria a oportunidade de ir a Roma, de passar na capital do império, ele começa também a falar para os irmãos algumas dificuldades que estavam nesse caminho. Na altura aí do versículo 27, ele começa a dizer que recebeu dos judeus das igrejas da Acaia, da Macedônia, versículo 26, uma oferta para entregar a Jerusalém. E é justamente esse aqui o perigo que ele tem na sua viagem. Ele está contando ali qual é o seu planejamento para as próximas viagens, mas ele tem um grande desafio. Ele vai precisar voltar a Jerusalém. Eu não sei se vocês já perceberam na sua leitura de Atos, quantas vezes o apóstolo Paulo correu perigo de vida indo a Jerusalém. Jerusalém era a capital do judaísmo e Paulo tinha se convertido ao protestantismo, ao cristianismo, melhor dizendo. Ele virou uma figurinha odiada pelos judeus. Os judeus quiseram matar Paulo diversas vezes. Você vê lá em Atos que muitas vezes ele foi apedrejado, dado como morto. Depois entrou na cidade. Né? E um dos últimos episódios de Paulo, antes de ser preso, é ser espancado pelos judeus e carregado, algemado pela guarda romana. Então Paulo está nesse momento de voltar para um local que é hostil a ele. Ele vai voltar para um lugar em que ele corre perigo de vida. E ele faz isso, diz o apóstolo Paulo no versículo 27, para entregar uma oferta para os cristãos. Então, a grande preocupação que vem antes do versículo 30, meus irmãos, para a gente entender o versículo 30, é que Paulo está querendo
ir à Espanha, mas precisa passar primeiro por Jerusalém, porque ele quer levar uma oferta para os cristãos de Jerusalém. Veja que ele, no versículo 28, diz que espera que entregue lá as suas ofertas e chegue lá aos irmãos em Roma. No versículo 31, que também é depois, ele pede oração para que fique livre. A gente entende então porque é que ele está pedindo oração. Para os irmãos que estão na Judéia, recebam essa oferta que ele está levando e para que ele seja salvo dos judeus que o odeiam. Certo? Então, a gente viu o que vem antes e o que vem depois do versículo 30. Muito bem. Vamos para o versículo 30. Vamos observar o que é que Paulo está pedindo aqui. Paulo, meus irmãos, então está pedindo aos irmãos, veja aí no versículo 30, que em nome de Jesus Cristo e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo. Então veja que Paulo, na sua petição, ele faz uma convocação solene, ele pede algo do fundo do coração, é algo, a gente vê a importância do pedido pela forma como o apóstolo está falando. Não é algo que seja uma petição como, meus irmãos, orem por mim, porque eu vou ali comprar eu vou ali no shopping, ou no Unicompra, que é o shopping, né, de Palmeiras. Vou ali comprar um saco de arroz. É algo muito grave. Ele diz, eu rogo pelo nome de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, que façam o quê, meus irmãos? Que se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Então aqui eu queria colocar 3 coisas bastante rapidamente para a gente ver como Paulo fala desse pedido, dessa oração e o que a gente pode trazer para as nossas vidas hoje de manhã. Primeira coisa, meus irmãos, que eu vejo aqui é que a vida do cristão, que a oração, que a vida do cristão, no bom sentido, no melhor sentido, é uma luta. A gente, pela primeira vez nessa manhã, né, na nossa leitura do versículo 30, percebe que Paulo une a palavra luta à oração. Eu peço, meus irmãos, que vocês se unam a mim em minha luta. Como é que se daria essa luta? Paulo está levando o evangelho. Paulo está trazendo oferta aos irmãos, está se locomovendo de um lugar para outro, ele está se colocando ao dispor do Senhor Jesus, pregando o evangelho, e nas palavras do apóstolo Paulo, os riscos que vêm disso aí são uma luta. Portanto, meu irmão, a definição que o apóstolo Paulo faz da vida cristã é que viver a vida pelo evangelho é luta. É dificuldade. Mas veja, eu quero chamar sua atenção para isso. Como é que o apóstolo Paulo quer que os irmãos lutem com ele? Está aí no versículo 30, dizendo, meus irmãos, eu quero que vocês formem uma caravana para irem comigo para Jerusalém. É assim que está escrito? Não. Interessante, né? Paulo está dizendo aqui, meus irmãos, eu quero que vocês, paguem a minha passagem para Jerusalém, porque está a luta, viu? Está a luta. Não, meus irmãos, veja que o apóstolo Paulo diz que eles se unam a mim, ele dizendo, peço que vocês se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. A vida do cristão é uma luta, mas é uma luta espiritual. Nós não podemos, meus irmãos, nesse sentido, perder isso de vista. A primeira coisa que eu queria chamar a sua atenção é que, por diversas vezes no seu dia a dia, você pode se distrair, você pode cometer o equívoco de achar que os problemas da sua vida mais interessantes não é a melhor palavra, mais difíceis, mais cruentos, são aqueles materiais, aqueles que estão diante dos seus olhos, e, na verdade, essa visão está equivocada. A nossa vida aqui na Terra é uma vida de guerra espiritual. As nossas dificuldades e batalhas são todas passadas, lutadas num fundo de guerra, de batalha, de embates espirituais. Em outras palavras, meus irmãos, por trás de cada dificuldade há um desafio na sua vida cristã a ser combatido.
Se você tem enfrentamentos no seu trabalho com o seu patrão, você vai ser desafiado pelo seu coração a odiá-lo. Como a gente estava conversando hoje de manhã lá na sala de maturidade cristã. E a sua luta não é contra a figura do seu patrão, mas é permanecer cristão e com seu coração lutar para que em você permaneça o caráter de Jesus. Ore pelos seus inimigos. Primeira coisa que eu estou chamando a sua atenção é que a nossa vida cristã é uma vida de luta. Luta espiritual. Não quer dizer, obviamente, que a gente não vai ter dificuldades, que você não vai sentir dores, que você não vai cansar. Todos nós estamos passando isso. O processo de envelhecimento é imparável. É uma realidade que cada dia vai se estabelecendo e não pode ser pausada. Mas, meu irmão, nós precisamos observar que a nossa vida com Deus é uma luta lutada. Deixe-me usar essa repetição. Lutada através da oração. Veja mais uma vez a importância que o apóstolo Paulo dá. Ele usa os nomes do Senhor Jesus Cristo, ele usa o amor que foi dado pelo Espírito Santo para que aqueles irmãos fossem comovidos, fossem convencidos da urgência do seu pedido, para que eles se unissem com o apóstolo em oração, para que a luta fosse vencida. Então, em segundo lugar, meus irmãos, a gente pode avançar um pouquinho mais aqui na oração, antes de ir para um segundo momento. Perceba, meus irmãos, que nesse sentido, o que nós mais podemos fazer na nossa vida não é apenas orar. O cristão age, luta, vive orando. Não é traçar projetos certo, mas vamos orar também. Não, meu irmão. A nossa forma de se locomover nas batalhas do dia a dia é através da oração. Então nós aprendemos com o apóstolo Paulo aqui que não existe modo mais cristão, modo mais urgente de viver a vida cristã a não ser através da oração. Eu pergunto para você, como você tem enfrentado suas dificuldades no dia a dia? Você tem crescido na oração, você tem encarado a oração como essa batalha, como esse campo em que as suas dificuldades vão ser enfrentadas, como as dores, como os projetos, como os anseios, as decepções. O apóstolo Paulo, meus irmãos, era um homem cheio de Deus, experiente na pregação do Evangelho, plantador de igrejas, mas ele não abria mão do poder da oração. Quem ora, luta. Segunda coisa, meus irmãos, segunda coisa que eu vejo é que o apóstolo Paulo, como eu acabei de introduzir, que ele e nós não podemos viver sozinhos na nossa vida cristã. Veja, ele pede, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que lhes foi dado pelo Espírito Santo, se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. E eu pergunto para você, quem foi o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo foi nada mais, nada menos, o homem que escreveu quase 70, vou perder aqui a porcentagem, mas de 70% a 80% do Novo Testamento. Escreveu Bíblia. Um homem usado como ninguém, uma das mentes mais brilhantes da história do cristianismo. Um homem que sofreu na pele todos os embates por causa do Evangelho, que disse, olha Gálatas, ninguém me perturbe, porque eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu sei o que é sofrer na carne por amor ao Evangelho. Se tinha um homem, meus irmãos, na face da terra, discípulo, que podia falar, eu enfrento o que vier pelo nome de Jesus, esse homem seria o apóstolo Paulo. Mas de uma maneira impressionante, meus irmãos, o apóstolo Paulo pede oração aos irmãos. Peço a vocês que se unam a mim em minha luta.
A segunda coisa que nós aprendemos, meus irmãos, é que nenhum de nós é sozinho capaz de caminhar. Não estou falando de vencer, não. Estou falando de caminhar na vida cristã. O problema é que as nossas igrejas, que a gente está vivendo num evangelho, o evangelho instagramável, o evangelho dos coaches, o evangelho dos grandes cultos, das grandes reuniões, são sempre ali acontecendo no entorno das pessoas. É você e a sua comunhão com Deus. Deixa Deus entrar em você, não liga quem está do teu lado, não se importa, vai. E a gente perde a dimensão do evangelho, que o evangelho não existe numa dimensão individual, mas o evangelho é sempre coletivo. O evangelho nos faz depender de pessoas. O evangelho nos faz crescer através de pessoas. O que o apóstolo Paulo está ensinando aos romanos e nos ensinando nessa manhã é que nós somos edificados quando somos igreja, meus irmãos. Quando vivemos com outros irmãos. Que não existe uma pessoa que tenha a capacidade teológica tão apurada, que tenha uma vida com Deus de oração tão grande, que possa prescindir da oração dos santos. Eu rogo para vocês, meus queridos irmãos romanos, a batalha que eu vou enfrentar é grande. Estou indo e não sei se os judeus vão me pegar no meio do caminho. Não sei se os cristãos vão receber a oferta que eu estou levando da Macedônia e da Acaia. E por isso eu preciso que vocês se unam a mim em oração a meu favor diante de Deus. Você percebe essa realidade no seu dia a dia? Você se percebe necessitando da comunhão de outras pessoas? Você percebe que você tem sido edificado por outras pessoas? Não sou eu que estou colocando isso, meu irmão. É o apóstolo Paulo que está falando da importância de ser igreja. O evangelho é isso, meu irmão. Ninguém no corpo de Cristo tem todos os dons justamente para que cada um de nós dependa do outro para o crescimento na vida cristã. Nós não somos imbatíveis. Nós não somos invencíveis. Nós precisamos dos nossos irmãos. E aqui vem a minha última lição e a gente termina essa meditação hoje de manhã. O apóstolo Paulo diz: se unam a mim em minha luta, orando a Deus em meu favor. Orando a Deus em meu favor. Veja que não é, meu irmão, vocês oram por mim? Não é. A última lição que a gente poderia tirar é que Paulo, como eu e você, podia contar com pessoas de oração. Meu Deus do céu, irmãos. Que lição para mim, que lição para você. Paulo podia olhar para pessoas na igreja e dizer: com esse eu posso contar para orar? Esse aqui também pode me ajudar. Quando o negócio ficar difícil, apertado, eu sei com quem eu posso, para onde eu posso correr. Porque o fulano, a fulana, o ciclano, o beltrano vão me ajudar a ficar firme no Senhor. Terceira coisa que a gente precisa aprender hoje de manhã, meus irmãos, é que nós precisamos contar com pessoas que nos ajudem em oração. A gente não pode caminhar sozinho, não, meu irmão. Você precisa olhar para a igreja de Deus e encontrar nas fileiras da igreja pessoas que te ajudam, que estejam com você, orando pela sua vida, para a gente crescer junto, para a gente saber que pela graça de Deus isso acontece. Foi vontade de Deus fazer isso acontecer, meus irmãos. A oração dos justos podem muito em seus efeitos, não é individualmente falando, é o clamor da igreja. Foi vontade de Deus fazer as coisas acontecer quando a sua igreja ora. Então hoje de manhã, em nome de Jesus, olhe para a sua vida. E no momento que a coisa apertar, no momento que o calo doer, que você se sentir para baixo, não prescinda, não pense que você vai conseguir passar disso sozinho. O Evangelho sempre nos faz
depender, contar com a graça de Deus na vida dos irmãos. O Evangelho, meus irmãos, é um tapa na sociedade moderna. Veja os seus vídeos, né? Consulte os pastores que você gosta, viva aí, fique em casa assistindo. Nada contra quem está em casa. Mas não existe evangelho sentado no sofá. Para a gente ser cristão, a gente precisa cultivar relacionamentos. Depender de pessoas. Se deixar ser instruído uns pelos outros e, principalmente, contar com alguém que possa orar por você. Tem alguém orando por sua vida hoje? Você tem alguém que está orando por você hoje? O apóstolo Paulo sabia que no momento mais difícil da sua caminhada, ele podia chegar para um grupo de irmãos e dizer: meus irmãos, eu convoco vocês de todo o meu coração a orarem, a se unirem comigo. Essa batalha não é somente minha, essa batalha é do povo de Deus. Cada batalha sua não é só sua, meu irmão. Se é de Deus, é do povo de Deus. Pedir oração, meus irmãos, é acionar o reforço do céu. Contar com as orações dos santos é engrossar as minhas forças no campo de batalha. Quem tem pessoas que podem orar, com as quais você pode abrir o coração, tem miríades de anjos intercedendo, no bom sentido, anjos no sentido de refeitos à imagem de Deus, intercedendo por você nos céus. Que hoje, nessa manhã, o nosso coração aprenda menos do egoísmo, do individualismo e a dependermos mais do Senhor e daquilo que Ele pode fazer através dos seus santos em nossas vidas. Amém? Vamos orar em nome de Jesus? Eu peço que talvez você não vai precisar sair do seu lugar, mas eu vou pedir para você não orar por você agora. Eu quero que você ore por outra pessoa, como fez o apóstolo Paulo. A pessoa não pediu para você agora, mas eu quero que você lembre dessa pessoa aí. Essa pessoa que você está com ela agora no seu coração. E ore por ela. E ao fazer isso, você vai estar praticando o que a gente leu hoje de manhã. Você vai estar se unindo a ela na luta que ela está vivendo. Porque Deus se alegra quando o seu povo ora junto para a glória do Senhor. Ore por essa pessoa. Lute, meu irmão. Lute, minha irmã. Entre nos lugares celestiais, batalhe. Fale a Deus das suas promessas, requeira aquilo que Deus prometeu. Se Deus prometeu, Ele cumpre. Não é pecado, meu irmão, dizer: Senhor, Tu prometeste que estaria com Teu povo, então esteja conosco, Senhor. Nós sabemos que podemos dizer isso porque o Senhor é fiel. Senhor, cumpre Tua palavra. Ore por essa pessoa. Talvez hoje de manhã ela esteja precisando disso, meu irmão. E a graça de Deus vai alcançar. Nossa mão não chega lá agora, mas Deus pode alcançar essa pessoa que Deus trouxe ao seu coração. Ó Deus, Pai Santo, nosso Pai, todos nós, Senhor, nessa manhã, quando oramos pelas pessoas que aqui estão diante de Ti, que nós colocamos, nós sentimos essa graça do Senhor, que faz o que o mundo não consegue fazer, Senhor. O amor que flui de um coração lavado no sangue de Jesus é o que nos une. Ó Deus, como é bom, meu Pai, saber
que o Senhor escuta as nossas orações, que o Senhor transforma vidas usando as nossas orações, e que o Senhor usa pessoas para transformar as nossas vidas também. Eu peço, Senhor Deus, que nessa manhã a Tua igreja saia edificada pela Tua palavra, Senhor. Que nós nos juntemos nesse tempo, que temos clamado do Senhor tantas coisas novas, tanta renovação de vida, que a gente se una nessa batalha juntos, Senhor, lutando pelo Evangelho, pelos irmãos que estão aqui, pelo prosseguimento da Tua obra, em nome de Jesus, Pai. Ó Senhor, eu conclamo como o apóstolo Paulo, em nome do Senhor Jesus Cristo, e pelo amor que o Espírito Santo colocou em nossos corações, oremos por essa igreja. Oremos uns pelos outros, nos unamos em oração, lutando em oração a Deus em favor uns dos outros. Eu te peço, Senhor, por cada irmão que está aqui nessa manhã. Eles estão orando por outras pessoas, eu oro pela vida deles. Deus, Tu dissestes, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Nós cremos nisso. Quando oramos por outros, o Senhor ora por nós, o Senhor age em nós, o Senhor intercede por nós, o Senhor faz acontecer em nossas vidas a Tua vontade, as Tuas promessas. Derrama sobre as nossas vidas as Tuas bênçãos, Senhor. Que assim seja, Senhor. Que a gente veja portas se abrindo na vida dos irmãos, através das nossas orações, e que as nossas orações sejam usadas, ó Deus, para abrir portas nas vidas dos nossos irmãos da Tua igreja. Seja assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus amados. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.